Hoje também estamos ao vivo, conectados ao mundo todo pela internet. Você que nos assiste no planeta todo, no Brasil, fora do Brasil, e que está participando desse culto conosco. Você que nos ouve também pela nossa rádio web, e a todos que estão nos assistindo pela TV, nós queremos saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor. Semana próxima passada, e aos embaixadores que aqui estão, não é? Tem embaixador do rei aqui esta noite, imagino eu. Esta noite, como seu mordomo mor nesta embaixada, como aquele que foi separado por Deus para lavar os seus pés, eu estou muito ocupado na minha mente com os tesouros que eu preciso abrir esta noite para fundamentar a sua vida. Tenho me sentido extremamente afortunado por Deus por essa oportunidade. Ser despenseiro na despensa do rei é uma tarefa sempre de muita responsabilidade. Sei que vocês são pessoas ocupadas, não estão aqui para um entretenimento, estão aqui porque entendem que o rei pode falar com você esta noite, e eu estou ocupado com esse entendimento. Semana passada nós começamos um assunto que eu desejo muito concluí-lo. Semana passada o tema que eu dei, a mensagem foi: 2 monólogos não são um diálogo. E eu estava falando sobre a importância da comunicação. Falei sobre a Torre de Babel. Era um projeto humano, vaidoso, e lograva um êxito total na construção daquela torre, porque colocaram princípios para funcionar dentro da sociedade. Eles falavam a mesma língua e se moviam como uma pessoa só: unidade e comunicação. 2 princípios revolucionários para qualquer organização, seja ela a família ou a complexa operação de uma empresa de grande porte. A unidade e a comunicação são os 2 fatores preponderantes para que tudo que coloquem à mão possa dar certo. Nesse momento de grande êxito de uma operação meramente humana e vaidosa, nós ouvimos do céu, estou falando de Gênesis capítulo 11, tá bom? Só para te posicionar. Nós ouvimos do céu o bastidor se abrir, a voz de Deus dizendo: vamos descer e vamos confundir a língua deles, porque já não haverá intento que eles coloquem no coração deles que eles não possam alcançar, porque o povo é um e falam a mesma língua. Já não haverá impossíveis, não haverá intento colocado no coração deles que eles não possam realizar. Deus está então detectando a presença de 2 princípios que são os elementos básicos da construção de projetos de qualquer natureza: unidade e comunicação. E eu dizia na semana passada que uma frase de Paul Tillich diz que a primeira obrigação do amor é ouvir, é escutar. Quando você estabelece uma relação de amor, este vínculo vai gerar obrigações, responsabilidades. E a primeira responsabilidade que o amor estabelece é a obrigação de escutar. E escutar não é estabelecer 2 monólogos numa mesa. É possível que 2 pessoas estejam falando e nenhuma delas esteja ouvindo a outra. É possível que estejamos mantendo monólogos acirrados, sem, no entanto, estarmos construindo um diálogo. Então, quando eu amo, seja lá quem for, eu preciso estabelecer o alto padrão do diálogo. Eu preciso dialogar com minha mulher, com meus filhos. Eu estou fazendo uma recapitulação, tudo bem, gente? Todavia, se você desejar
ouvir esta palavra novamente, você pode acessar o nosso site e ela está lá na íntegra, você pode ouvi-la. Quando a obrigação de ouvir ela é gerada na minha relação, não importa o universo que eu esteja e a glória que eu esteja vivendo, mesmo na glória de pai, eu preciso eliminar a fronteira e avançar na minha relação e falar a língua dos meus filhos. Filhos precisam se esforçar para entender a língua de seus pais. Mulheres precisam se esforçar para entender a língua de seus maridos. Maridos precisam se esforçar para eliminar as fronteiras que separam um mundo do outro. Eu quero sugerir a leitura de um livro, não me lembro exatamente do título, mas talvez alguns de vocês se lembrem, né? Eles são de Marte, elas são de Vênus. É isso mesmo? Por favor, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Por favor, pela saúde da sua família, compre esse livro e leia. Vai fazer muito bem a vocês. Porque muitas vezes nós estamos plantados na nossa glória e não queremos o atrevimento de romper com a fronteira de separação entre nossos universos. Aí eu dizia que a frase clássica que a gente ouve de vez em quando do apartamento do nosso vizinho: ponha-se no meu lugar. E eu dizia que esse ponha-se no meu lugar é um grito desesperado de alguém que necessita ser ouvido, percebido. Vamos aqui novamente. Eu acho que está bom por aqui, né? Senão nós vamos voltar tudo de novo. Aí, eu ia no carro para casa e minha esposa me disse: meu amor, está faltando um nó na mensagem que você pregou domingo. E ao ouvi-la pacientemente, eu entendi que ela tinha toda a razão. Por isso estou construindo a parte B, o segundo capítulo desta mensagem, eu decidi chamá-la de Projeto Pentecostes. O Projeto Pentecostes é o nó dessa história. E eu quero me concentrar hoje falando sobre esse grande projeto Pentecostes. Muito bem. A primeira palavra, a última palavra registrada no Antigo Testamento, está no texto de Malaquias capítulo 4, versículo 6. Esse texto é um texto impressionante. Depois desse texto nós vamos entrar numa vacância, numa lacuna, num hiato de 400 anos de silêncio, chamado período interbíblico. Quando você pega a sua Bíblia, é o último versículo das linhas do Antigo Testamento. Quando você virar esta página, vai ter uma página vazia, até que se inicie o Novo Testamento. Muito bem. O período temporal entre esta última palavra e a primeira do Novo Testamento vai levar 400 anos aproximadamente, 10 gerações. Esse texto diz assim: eu levantarei Elias naquele tempo, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus está falando de uma aliança concertada. Ele está falando de um retorno a um princípio, que é o sistema de pais e filhos. Na verdade, uma grande operação histórica.
interrompe-se as linhas do Antigo Testamento e Deus vai fazer uma pausa de 400 anos sem a voz profética sobre a terra. Quando ele restaura, ou quando ele muda esse ciclo de 10 gerações, ele vai tomar uma iniciativa. Vocês estão com paciência hoje? Estão atentos? Minha voz está dando sono, não preciso dar um pulo aqui não está ouvindo bem. Se eu pudesse sugerir, é verdade, aqui a gente tem uma surdez natural. Se pudessem vir para cá, acho que aqui vocês ouviriam melhor. Não, mas vou me esforçar aqui, ok? Vou me esforçar. Depois desse projeto de Deus, ele interrompe os 400 anos de interrogação e agora Deus decide restaurar sua fala. O que vai acontecer? Não sei se vocês se lembram, depois desse interregno de 400 anos, como é que a história recomeça? A história diz assim, que veio a palavra do Senhor no deserto da Judéia lembram? João Batista, filho de Zacarias. Presta atenção. Eu vou voltar aqui a esse texto, mas não fazer uma viagem um tanto longa para dar sentido ao Pentecostes. Se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender o porquê do Pentecostes, o porquê daquele acontecimento no dia de Pentecostes. Olha o que vai acontecer. Deus vai restaurar a sua palavra. Em restaurando a sua palavra, a quem Deus deveria se manifestar para que a palavra fosse manifesta na terra? Ao sumo sacerdote. Era seu representante legal sobre a terra. Tudo bem? Só que tínhamos um problema nesse momento da história. O sacerdócio estava prostituído. Quando Jesus se manifesta na terra, o Império Romano está dominando o mundo conhecido. Há um momento que Paulo chama de a plenitude dos tempos, uma convergência de muitos fatores que levavam a carga profética da manifestação do Messias sobre a terra. Mas em Jerusalém estava acontecendo um fenômeno. Havia religião oficial, mas a presença de Deus não estava ali. Por quê? Porque na cabeça do sumo sacerdócio não tinha um sumo sacerdote, haviam dois. Um conluio entre o sogro e seu genro. A religião passou a ser um negócio de família, passou a ser um manestério. É uma piadinha, você devia dar uma risadinha para me contentar agora. Manestério, ministério. Okay? A ovelha branca entrava e saía tingida de negra, e assim o sacerdote fazia seu negócio girar. A prostituição do sacerdócio levava Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes, enquanto que na ordem do sacerdócio só podia ter um sumo sacerdote. Outra coisa, o sumo sacerdote daquele momento da história era contratado pelo poder romano, eles eram funcionários do Estado. Loucura, loucura, loucura. Não eram arônicos, eles eram fruto de uma negociação, eles aprenderam a se mover dentro da religião,
aprenderam a liturgia, aprenderam as manobras do culto, eles eram habilidosos na cultura do entretenimento religioso. Quando Jesus morre, a primeira coisa que acontece é que o véu do santuário se abre de alto a baixo. O que nós descobrimos com isso? Que a Arca da Aliança não estava lá. Ou seja, a presença de Deus não estava naquela igreja. Havia uma religião, eles eram habilidosos em manter o sistema, as pessoas choravam quando seus cabritinhos eram sacrificados, porque a religião gera emoção, e a fé gera mudança e transformação. Estava todo mundo muito emocionado e satisfeito com o curso do sacerdócio. Só que Deus conhece as intenções do nosso coração. A palavra que deveria ir ao sumo sacerdote não pode ir, porque a ordem está prostituída. Eu estou com a língua coçando aqui, mas eu vou me controlar. É hora, rapaz, quando eu toco nesse assunto, eu sou possuído por um ímpeto. Chega, estou tremendo aqui, de ver o que esses bandidos da fé andam fazendo com o povo de Deus, humilhando as ovelhas de Jesus, usando operações reducionistas para abusar da boa vontade do povo de Deus. Vão arder no fogo do inferno. Mas eu vou evitar isso porque eu não quero expor minha revolta para você, tá bem? Você veio para isso não, né? Você veio ouvir a palavra, eu vou ministrar a palavra ao seu coração. Quando a palavra vem, alguém pode fazer o papel de João Batista aqui? Onde está a pele de camelo? Tanto faz. Uma Bíblia, por favor. Só para a gente criar uma cena. Tem uma aqui. Alfredo, tu pode ser o sumo sacerdote? Caifás? Tu pode ser Anás? Venha, filho. A palavra deveria vir. Pode ficar do lado do teu genrozinho aí. Não, rapaz, fica perto dele. Vocês estão colados, estão conluiados. A palavra que deveria vir aqui não encontra um lugar legítimo para alcançar. Aí diz o texto de Lucas 1 que a palavra vai ao deserto da Judéia e encontra João Batista, filho de Zacarias. Não é João Batista, é João Batista, filho de Zacarias. Malaquias 4: eu virei, inclinarei o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Deus vem e restaura a ordem de pais e filhos e abomina o maldito Anás e o maldito Caifás. Vão agora para o inferno já. Não, brincadeirinha, toma sua Bíblia. Quando Deus encontra João Batista no deserto da Judéia, ele encontra o filho de Zacarias. Venha comigo, olha só. Quem é João Batista? Repita comigo, você sabe bem, filho de Zacarias. Quem é João Batista? Quem é Zacarias? Zacarias é sacerdote e é arônico. Olha que operação tremenda de comunicação. Zacarias é arônico, mas Deus está mudando a ordem. Deus está mudando o sacerdócio. Deus não está mudando de sacerdote. Deus está mudando o sacerdócio. O escritor aos Hebreus diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Não muda a lei quando muda o sacerdote.
Muda a lei quando muda o sacerdócio. O que vai acontecer? Lembram quando este menino nasce? E sua mãe vai registrá-lo, vai ao cartório da época. E os sacerdotes que conheciam seu pai, que vão lavrar lá o registro de João Batista, perguntam à mãe dele: qual é o nome do menino? Eles já sabiam qual era o nome do menino: Zacarias 2, Zacarias 2, Zacarias filho, Zacarias Júnior, porque era filho de Zacarias. Deveria ser João Batista Bar Zacarias. João Batista, filho de Zacarias. Só que a mãe dele diz: o nome dele será João. E eles dizem: não pode ser. Nós não vamos fazer esta loucura. Pergunte ao pai dele, que está mudo, lembram? Está mudo? Perguntam ao pai dele. E o pai dele não pode falar, então escreve João Batista. Os sacerdotes têm que engolir aquilo, porque João Batista está quebrando o ciclo. Zacarias está interrompendo o ciclo. Aquele que nasceu para ser sacerdote não seria sacerdote. Era um escândalo social. Mas o que Deus estava fazendo era arrancando João Batista de dentro da prostituição do sacerdócio e criando dentro dele um novo veículo de comunicação. A ordem sai da mão dos sumos sacerdotes e entra na mão do profeta. Agora a boca de Deus será um profeta. A boca de Deus não é mais o sumo sacerdote que prostituiu sua carreira. Deus então levanta João Batista, filho de Zacarias. Então eu virei novamente, eu levantarei Elias, ele restaurará o coração do pai Zacarias ao filho João, e o coração de João ao coração de Zacarias. A ordem de pais e filhos voltou a ser estabelecida sobre a terra. Portanto, se você não tem uma paternidade, procure uma. Homens sem pais são perigosos, não há referência para eles. Essa é outra missa a ser rezada. Eu volto outro momento para falar sobre a importância de ter um pai. Muito bem. Quando Deus restaura a ordem, Ele prepara o cenário para seu grande projeto. Lembram que na Torre de Babel, a confusão das línguas, Nimrod, orgulhoso e vaidoso por fazer uma torre que topasse o céu, que recebesse seu nome, para que sua história entrasse para os seus anais devidos. A confusão é estabelecida, a torre é interrompida, ninguém consegue se entender, a confusão está estabelecida. E semana passada nós nos reportávamos: imagine numa casa que virou uma torre de Babel, que um fala e outro não entende, o outro fala. Traz aquela panela, aquela caçarolinha. Qual? Aquela panela de fazer rolinha, e aí ninguém entende nada. Eu falava sobre a tragédia da conversa daquela menina, que embora seja uma comédia drástica, da menina que chega em casa chorando, dizendo: me pediram para repetir essa história porque não passou pela rádio, então estou repetindo. A menina chega em casa chorando, uma menina de 12 anos, diz: eu não sou mais a virgem, eu não sou mais a virgem, eu não sou mais a virgem. Os pais estão à mesa, o pai olha para a mãe e diz: a culpa é tua, sua desgraçada, que não educou sua filha. A culpa é tua que não foste presente na educação. A culpa é tua que é a irmã mais velha e não cuidou da sua filha. E você que é o irmão mais velho e não acompanhou sua irmã. Agora olha a tragédia, com 12 anos de idade, ela está grávida, ela não é mais virgem. Olha o que está acontecendo dentro de casa, aquela loucura.
quase se estapeando. A mãe se levanta, vai correndo até o quarto para consolar a menina e diz: meu amor, conte minha história, quem foi que fez isso com você? Quem foi? Mamãe, eu não sou mais uma bicha, eu sou uma vaca. Mamãe, eu sou uma vaca. Mamãe, eu sou uma vaca. E todo mundo preocupado, uma agonia, fazendo planos, como é que vai ser agora, aquela loucura toda. Finalmente eles param para escutar a menina, e a menina diz: a culpa é da minha professora. No presépio eu ia ser a virgem, e ela disse que agora eu vou ser a vaca, mamãe. Toda aquela confusão, toda aquela tensão, resultado de pessoas que não se ouvem. Eu falava dos casais, um casal sentado no restaurante. Eu os conhecia, os vi, não quis amolá-los, mas eles estavam flertando, namorando pela internet. Oi, meu amor, I love you, baby. Eu olhei e tal, e depois perguntei ao rapaz, era meu conhecido, eu disse: rapaz, que tanto vocês mexiam no celular? Disseram: a gente estava namorando. Virtualmente ela é uma benção, mas pessoalmente a gente briga demais. Não, pode ser que eles estejam aqui hoje, né? Não aqueles, mas outros que estão assumindo o mesmo papel virtual da relação, porque não conseguem mais se entender. Queridos, 90% das pessoas que se divorciam hoje ainda se declaram amando, só não conseguem viver juntos mais. Tragédia da comunicação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por favor, leiam comigo esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Você que está me acompanhando pela rádio, se desejar, às vezes você está dirigindo o seu carro, não vai poder mesmo me acompanhar, mas se você não está dirigindo o seu carro, então está em casa, a partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1, 2:1. Jesus foi assunto aos céus e diz: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí, diz assim o versículo 1 do capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Repita comigo: um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo. Diga: como de fogo. O texto não está dizendo que era de fogo, era como de fogo, ok? É uma linguagem de símile, de similaridade, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, deixa eu parar aqui no versículo 4. Olha o que está acontecendo, gente. Um fenômeno estranho. Eles estavam reunidos em Jerusalém, de repente, um impacto sobre eles. E eles que falavam seus idiomas nacionais, começaram a falar numa outra língua, que não era a sua língua original. E neste momento que eles falavam noutra língua, conforme o Espírito lhes concedia, vai acontecer o maior projeto de comunicação do Novo Testamento. É que neste momento da história, Jerusalém vivia uma efervescência. Era gente de tudo quanto é canto, etnia, povo, nação. Eles iam para Jerusalém como o centro energético da terra, o lugar da adoração,
o lugar mais frequentado deste planeta na busca da fé, Jerusalém. Então era gente de tudo quanto é canto do mundo, que ia para lá para comercializar, para estabelecer seu contato de fé, muitas religiões ali por aquela área. E olha só agora o que vai dizer o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Lembram que eles foram espalhados para todo o canto da terra em Babel? Agora diz o texto bíblico que em Jerusalém estão todos os que foram espalhados, concentrados num lugar só. Todos os habitantes da terra, pelo menos da terra conhecida, estavam reunidos no mesmo lugar. Olha o que vai acontecer nesse lugar agora. E correndo aquela voz, versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que os galileus, pois que não são galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Medas, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto com a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isto quer dizer? Outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, beberam, estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, eles profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. Deixa eu parar aqui. O que é que o texto está narrando? Um fenômeno chamado de glossolalia. Quando você lê um livro, lá atrás não está assim, o glossário ele tem uma responsabilidade, é de decifrar para você uma palavra não usual que está dentro daquele texto, para te esclarecer, uma espécie de dicionário. Glossolalia é o fenômeno que estuda as línguas. Nesse texto, eles não estão falando em línguas estranhas, Xurianta, Núbias, Lévias, Cantas, terra. O que eles estão falando? Um fenômeno dentro da glossolalia chamado fenômeno de língua estrangeira.
Eu falo uma palavra, anuncio um fato, e mesmo não sendo um cretense, o cretense me ouve no idioma dele. Era Deus entrando na história dos homens. Aquele que confundiu as línguas, agora está unindo o mundo na pessoa de Jesus. Se fala uma língua, e cada um vai entender na sua própria língua natal as grandezas de Jeová. Era um fenômeno contrário. Este fenômeno é o fenômeno da união das línguas. Se você fala dentro da sua casa 3 idiomas, 4 idiomas, 5 idiomas, é o teu relacionamento com o Espírito Santo que trará unidade de linguagem para dentro de casa. Comece a depender de Deus, comece a buscar em Deus esta relação de construção. Meu irmão, vocês precisam falar uma língua só dentro de casa, ou vocês não vão prevalecer. É a nossa relação com Deus que constrói nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos afins são resultados, ou sucesso ou fracasso deles. A base está na tua relação com Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, e por ter um bom relacionamento com Deus, eu não estou falando pela esquizofrenização da fé, de você se tornar um doido, um aloprado, um desbussolado, um desorientado e achar que isso é comunhão com Deus, porque comunhão com Deus não adoece nossa mente, nem adoece o nosso comportamento. Antes, a nossa relação com Deus nos destraumatiza, nos recupera, nos cura, nos sara, nos mantém íntegros diante dos homens e diante dele mesmo. E é a construção desta tua comunhão com Deus que vai sarar teu relacionamento com teus filhos. Porque a autoridade dentro de casa, meu irmão, não é resultado de um soco na mesa ou da manipulação da tua carteira que compra teus filhos. É resultado de uma relação séria com o Espírito Santo, e isso vai afetar e transbordar para todos os teus relacionamentos. Um homem que tem comunhão com Deus tem a autoridade de Deus para se mover sobre a terra. Você não precisa gritar, dar soco na mesa, ameaçar com seus músculos ou ameaçar com seu cartão de crédito. Um homem que se move na intimidade com Deus, ele terá a autoridade natural, será tão claro, tão nítido, ninguém vai questionar a sua autoridade. Nenhum filho precisa arrogar a autoridade de ser filho para funcionar em qualquer área da família. As pessoas se entendem, porque as fronteiras são rompidas. Deus começa em Pentecostes o maior projeto de comunicação de uma família. Ele vai começar a estabelecer diálogo dentro de casa. Se você não tem conseguido, e eu sei de pessoas que estão se esforçando e se esforçando muito. Conheço pessoas que estão vivendo uma vida de extremo esforço para tentar recuperar a sua relação familiar, a construção da sua relação com seus filhos e com sua mulher, e não estão tendo êxito, porque esta operação não é conquistada na força do teu braço, não é conquistada comprando presentes caros. Esta dádiva é conquistada com o coração. É conquistada com a manifestação da presença do Cristo na tua vida. As pessoas dentro da nossa casa precisam encontrar o Cristo em nós. Hoje estávamos falando sobre a história do Nietzsche. Nietzsche, ele é conhecido pela tensão de sua frase que Deus está morto. E Nonato estava nos explicando que a frase de Nietzsche, Deus está morto, é resultado de uma relação séria dentro da família. O pai de Nietzsche era um pastor, seus irmãos eram cristãos. Só que o Deus de seu pai e os deuses de seus irmãos não se manifestavam dentro de casa. Aí gera a angústia filosófica de Nietzsche, que Deus está morto.
Deus está morto? Porque Deus não está vivo dentro de casa. A experiência cristã, ela não é resultado do assentimento intelectual da doutrina cristã. Não é quando eu concebo a historicidade do Cristo, da morte e de sua ressurreição, que vai me tornar um cristão. Estar convencido por isto não me transforma num cristão. O que me transforma num cristão é o novo nascimento. Repeat, please. O novo nascimento é resultado de um fenômeno que acontece dentro do seu espírito. Deus atrai você para Ele e puxa você para dentro dEle. Ele entra dentro de você e você entra dentro dEle. E você nasce na natureza do Cristo. O Cristo passa a morar dentro de você a partir desta fusão. O que faz de você um cristão melhor não é a quantidade de vezes que você vem para um culto. O que faz de você um cristão melhor, obrigado. O que faz de você um cristão melhor é o quanto do Cristo se pode extrair de você. É o quanto do Cristo está em você. E a autoridade de uma mãe dentro de casa é quanto do Cristo uma filha ou um filho podem discernir na sua mãe. O ponto de encontro, lembram da poesia de João Alexandre? O ponto de encontro para nós precisa ser o Senhor. Vou te explicar melhor isto. No livro do Êxodo, alguém está com frio aqui? Empresta-me seu frio, por favor, me empresta seu frio. Eu estou suando por causa da misericórdia que eu tenho de vocês. Digo que isso aqui devia estar 0 grau. Imagina você, querido, comigo aqui. Onde eu estava? Êxodo. Estão preparando o grande Pessá, a passagem, o rompimento da fronteira entre a escravidão e a liberdade. É o Pessá, é a passagem, né? Pessá, passagem, Páscoa, Pessá, Páscoa, passagem. A passagem pela fronteira espessa entre a escravidão, a mente escrava e a mente da liberdade é um deserto. E eles estão se preparando para ultrapassar a fronteira. O que Deus faz? Um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Aí o ritual do Pessá, o sangue é colhido, passado nas vergas das portas como sinal de aliança daquele povo com Deus, e o cordeiro está sobre a mesa. Se a família for pequena, diz então o ritual: chame os vizinhos para que todos comam do cordeiro sobre a mesa, todos devem comer do cordeiro. O cordeiro é o centro da relação familiar, o centro daquela mesa. O ato de comer tem como centro da atenção o cordeiro pascal. Cordeiro pascal, Jesus vai passando e João Batista na cadeia diz: aí está o cordeiro pascal, Jesus. Uma tipologia, uma representação, uma alegoria de Jesus era aquele cordeiro na mesa pascal. Ok? Ali, o ponto de encontro da família, o cordeiro. Naquele ritual, até o menino, do menino ao ancião, precisavam comer do cordeiro. O cordeiro era o ponto de encontro daquela família. Se você quer ter uma língua só dentro da sua casa, use a língua do cordeiro. Jesus precisa ser o ponto de encontro de vocês. É aqui que a confusão termina, porque quando Jesus está presente na mesa, há arrependimento, há reconhecimento do pedido de perdão, aí a gente começa a falar a mesma língua, a gente se abre, porque entendeu que Deus operou naquela relação, a partir do cordeiro.
O ponto de encontro da minha família e da sua família é o Cordeiro. É por isso, eu quero explicar aqui uma coisa para você, que aqui na nossa igreja, nós animamos nossos filhos a comer da carne do Cordeiro e a beber do seu sangue. Imagina você, pense comigo por favor, não me censure. Na maior parte das vezes, eu tenho acompanhado a história da igreja contemporânea, os pais dizem assim: você não pode comer, você não pode beber, isso é coisa para gente grande. Aí Deus diz assim: vocês têm que se fazer como uma criança para entrar no reino. E nos tornamos adultos e dizemos: vocês não podem, têm que se tornar adultos. Não pode comer. O dia que nossos filhos acreditarem que aquele pão não é o pão deles, que aquele cordeiro não é o cordeiro deles, que aquele sangue não pertence a eles, eles acreditam nisso, e você terá um trabalho monstruoso para desconstruir a mentira que você plantou, mentira religiosa. Porque quando se tornarem grandes, eles não vão querer vir para este ambiente alienígena. O altar tem que ser um ambiente da liberdade das crianças. O dia que uma criança se sente confiante no altar de sua igreja, nunca mais ela abandona esse lugar de confiança. Me ouçam com bons ouvidos, por favor. As crianças precisam ser educadas, mas este é o lugar delas. Não tentem censurar uma criança dentro deste lugar, porque você vai arrumar um problema sério comigo, como pai desta igreja. É claro que elas têm que ser educadas, e seus pais precisam educar o comportamento dos seus filhos, mas não podem exigir que uma criança fique 2 horas, como você adulto fica, às vezes indignado, porque eu estou falando demais querendo ir embora, que uma criança fique 2 horas sentada aqui me ouvindo falar, palavras que ela nunca ouviu, não faz parte do dicionário delas. Elas vão começar a falar com suas coleguinhas, e se não houver respeito da nossa parte, se nós as tirarmos deste lugar, e elas acreditarem que o lugar delas é lá do lado de fora. Quantos de vocês já frequentaram a igreja que tem 2 altares na igreja, um do lado de dentro e outro do lado de fora? Já viram isso aqui? Alguém já viu? Sabe por quê? Porque aqueles adolescentes que estão lá do lado de fora, e agora já são até adultos, estão lá do lado de fora, eles acreditaram que pode ficar do lado de fora. Este lugar é o lugar das crianças aqui nesta igreja, okay? Não se atreva a tocar numa criança aqui dentro, porque este é o lugar dela. Amém? Obrigado pelo apoio de vocês, mas tão entusiasmados que eu me comovi agora mais uma vez. Quero te dar uma ajuda. O velho e bom culto doméstico. Já ouviu falar nisso alguma vez na sua vida? O problema é que nós estamos muito ocupados ganhando dinheiro. Ganhamos dinheiro e perdemos nossos filhos. Ai, meu Deus do céu. Voltemos às velhas e boas práticas, irmãos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Chama seus filhos para a mesa. Junte seus meninos. Pelo menos uma vez na semana, se não dá para fazer todo dia. Mas construa a mesa, onde o cordeiro é o pomo de união. Onde vocês podem orar uns pelos outros. Onde você pode olhar para a sua mulher na frente dos seus filhos e dizer: meu amor, me perdoa pela grosseria desta tarde. Estamos diante do Cordeiro, estamos nus, despidos. Onde você pode olhar bem dentro dos olhos dos seus filhos e dizer: filhinho, me perdoa pelo mau testemunho que a mamãe deu, que o papai deu. Eu estava distraído, na carne.
e dei um mau exemplo para você, me perdoa. Estabeleça a língua. Fale a mesma coisa. Você quer um barabaxéia na sua casa, mas não quer trazer o cordeiro para dentro dela. Você quer um pentecoste dentro de casa, mas não quer falar a mesma língua. Como ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Se uma confusão miserável, o diabo nem entra dentro da sua casa, ele não consegue entrar, a confusão é tanta que ele não consegue entrar. Um fuzuê. O diabo deve dizer para o capiroto mó: bicho, vamos sair daqui, que a gente vai pirar nesse lugar. Os caras não se entendem, vão fazer a gente não se entender também. Vamos sair daqui correndo, o bicho está pegando, a chapa está esquentando. Vamos frustrar o inferno, gente. Vou te falar uma coisa: há atitudes que nós tomamos que são meramente infantis. Você acha que os demônios são anulados dentro das nossas guerras de salão? Amarra aqui, sai acolá. É nó frouxo. Sabe quando ele despenca? Quando você traz o cordeiro para a mesa. Quando você atrai Jesus para dentro do ambiente, que seu filho vê em você um modelo de um homem arrependido, que você não esconde suas mentiras dele. Aí, meu irmão, o Espírito Santo terá lugar dentro da sua casa, onde você não tem que criar uma máscara, onde você não tem que criar uma loucura qualquer, onde você pode ser você, onde você não tem medo da sua fraqueza, onde você pode ser você. Mas enquanto você ficar nesta glória de ser pai, impedindo os seus filhos de ajudar você a resolver seus problemas, queridos, alguns dos nossos filhos são muito mais inteligentes do que nós, pais, e podem nos ajudar, e nos ajudar muito. Alguns de nós estamos ficando ultrapassados. Ainda não viu, não? Não recicla, não renova. Pronto. Mas quando você diz para seu filho: meu amor, ajuda o papai a resolver esse problema. Meu Pai do céu, sabe o que acontece dentro do coração de um filho? O mesmo que aconteceu dentro de você quando seu pai disse: João, Maria, Teresa, me ajuda a resolver essa situação. Minha mãe outro dia me disse: meu amor, está chegando a hora da mamãe ter que morar com você. Eu disse: oh Deus. Eu não queria, pela prática da vida dela. Minha mãe é uma carioca que anda Copacabana sozinha, de cima para baixo, de baixo para cima, vai a teatro, viaja, vai para a Europa sozinha, volta, vai para a América do Sul, circula tudo. Ela diz: está chegando a hora de mamãe morar com você. Eu pensei: meu Deus, que oportunidade linda que Deus está me dando de poder servir minha mãe. Filhos amam ajudar os pais. Estou te falando. Essa loucura dessa rebeldia toda é porque você nunca se rendeu a ele. Virei, inclinarei o coração dos pais aos e dos filhos aos. Quando Deus inclina o coração dos filhos e dos filhos aos pais, uma relação de amizade, não de coleguismo. Você não pode ser coleguinha do seu filho, nunca. Mas amizade. Uma relação que ninguém quebra, porque são dois amigos. Pode até ser como que dois ferros que um vai afiar o outro, mas é uma relação de interdependência, de uma lição de maturidade que um pai dá, quando ele deixa a glória de ser pai, para entrar na dimensão da glória do seu filho. Eu na semana passada dizia que o primeiro e mais bem sucedido projeto de comunicação do mundo, estamos terminando a transmissão do nosso culto ao vivo pela 92.3. Quero saudar a todos que nos ouviram essa noite com graça e paz. Nos encontramos domingo às 7 horas da manhã
na 92, no programa Café com Bispo. Até lá ou até no próximo culto, domingo que vem, às 19 horas em ponto. Beijo no coração de vocês que nos ouviram pela 92.3. Perderam, né? Não vem? Fica em casa ouvindo pela rádio. Vou continuar. Mas é rapidinho. No maior projeto de comunicação estabelecido pelo Todo-Poderoso, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Enquanto o Verbo era Deus e só Deus, ele produz 10 mandamentos e 613 preceitos. Que era isso? Era Deus querendo que o homem o entendesse. Regras, 613 preceitos e 10 mandamentos, o decálogo. Quando o Verbo se torna homem, ok? O Verbo era assim, Deus só compreendia o homem da perspectiva divina. Como muitas vezes nós estamos entendendo nossos parceiros de vida, da nossa perspectiva, porque não há esforço da nossa parte para entrar na perspectiva dele. Então, da nossa perspectiva, estamos contemplando as relações, é do nosso status quo, da grandeza da nossa glória, mas São Paulo diz que ele deixou sua glória, a glória de ser Deus, de ser absoluto, para nascer na pele de um homem discriminado, um judeu, refém do governo romano, para ter fome, sede, viver as tensões da vida, chorar, sentir dor no seu coração, tensões monstruosas como aquela do jardim, que no momento ele começa a suar gotas de sangue, o rompimento dos vasos. Quando ele se torna homem, ele tornou comum, comunicação, estabelecer a unidade dos mundos. Quando ele torna-se homem, o céu desce para a terra, para que a terra pudesse subir ao céu. São Paulo diz que, meu Deus do céu, 2 Coríntios capítulo 8, São Paulo diz que ele, por meio de sua pobreza, deu acesso aos homens, para que eles, por meio de sua pobreza, tornassem ricos. Jesus torna-se na pobreza humana, para que os humanos, por meio da pobreza dele, da pobreza de ser homem, os homens pudessem desfrutar da riqueza de terem neles sua divina semente. Hoje Deus habita dentro de você, fez comunicação, tornou comum os mundos. Quando os mundos são comuns, ele confidencia para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Era um Deus que se tornou homem e agora podia entender você e me entender da perspectiva humana. Ele nasceu no mundo dos humanos. Isto é fazer comunicação. Isso é não fazer marketing, é fazer comunicação perfeita. É ultrapassar a fronteira e nascer num mundo que não era seu. Ele nasce no meu mundo, para que eu pudesse nascer no mundo dele. Eu sei que você vai depender de Deus, mas gente, não tem jeito de a gente viver uma vida de sucesso na terra sem depender de Deus. Esquece isso. Você acha que tua capacidade intelectual é suficiente para gerar sucesso na sua vida? Você pode ganhar dinheiro resultado do exercício da tua intelectualidade, mas pode ser um rico miserável. O sucesso da vida de um homem
está primeiro na sua relação com Deus. A relação com Deus nos humaniza, nos torna tolerantes, relacionáveis. Quando você não se relaciona com Deus, você é um bicho. Desculpe aqui, você é um bicho, um brutamonte, que oprime as pessoas, que não deixa elas ser elas, que tem uma gaiola com chave para não deixar ninguém voar. Mas quando você se relaciona com Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito da liberdade, começa a governar suas relações, e você não oprime mais as pessoas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo todo dia, meu irmão, para manter relações saudáveis, para caminhar com sua família rumo ao sucesso. Deus quer fazer verdadeiro Pentecostes dentro da tua casa. Não é falar línguas que ninguém entenda, é falar uma língua que todos entendam. Pentecostes não é o lugar da dispersão, é o lugar da tolerância. Eu pregava uma vez numa igreja, e quando eu terminei de pregar, veio uma mulher. Ela disse para mim: onde o senhor aprendeu aquele idioma? Eu estava falando em português, doutor Bentivi, em português. E aquela mulher me perguntava: onde o senhor aprendeu aquele idioma? Eu falei: qual idioma? O que o senhor falava? O senhor contou meus segredos para mim naquele idioma, onde o senhor aprendeu? Eu falei: rapaz, não aprendi idioma. Eu falei: pô, essa mulher enlouqueceu. Ela diz: do que a senhora está falando? Ela falou: minha mãe veio da Líbia, e minha mãe aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a avó, um dialeto lá da unha encravada da Líbia, e ela me ensinou, e eu falo esse dialeto. E o senhor o tempo inteiro falava nesse dialeto para mim, me contando coisas que eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Eu disse: Deus está fazendo comunicação. O fenômeno da glossolalia entrou aqui neste lugar. Eu não estava falando em língua estranha, eu estava falando em português. Todavia Deus ia lá no ouvido daquela mulher e fazia ela ouvir naquele idioma livre, para ela entender que a relação que Deus tinha com ela era preciosa. Quando você ultrapassa a fronteira e vai lá naquela ovelha negra da tua família, aquele teu filho complicado, você ousa atravessar a fronteira, se aproxima dele, abraça ele e diz: meu filho, papai te ama, mamãe te ama. Você não pode imaginar o poder libertador que tem num abraço. Você não pode imaginar o poder libertador que tem esse rompimento de fronteira, porque o que ele espera de você é mais uma sessão de humilhação. E Deus está falando com alguém aqui essa noite? Não é possível que eu estou igual um doido aqui. O que ele espera é a tua censura, a tua crítica. O que ele espera é a tua agressão, a tua violência, a tua humilhação. O que ele espera é a tua castração. Aí você chega lá e dá aquele abraço de papai te ama incondicionalmente. Você não precisa concordar com os erros do seu filho, mas tem que amar, 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 amar. Esse é o mandamento. Amar. O amor é libertador, quebra cadeias. Eu quero orar. Não sei se eu quero orar. Eu estou com mais vontade de chorar do que de orar. Confesso que eu não sei como terminar isso. Mas eu quero chamar você para o maior passo de mudança da sua casa esta noite. Se no seu ambiente de trabalho, se dentro da sua família, você começa a entender que há muitas línguas se falando e ninguém entende nada. Você sabe que está em Deus os processos transformadores da língua. Deus pode unir sua casa, unir sua família, mas você tem que deixar a glória de ser quem você é. Às vezes dói. Alguns podem pensar: o que é que vão pensar de mim? Isso importa?
A tragédia está estabelecida, isso importa mesmo. Mas se esta noite você diz: bispo, eu quero ser um parceiro da minha família, não alguém que vai chegar lá e dar ordens agora. Eu quero aprender a lavar os pés da minha mulher. Eu ouvi uma palavra. Eu estava no meio de um congresso. Era um congresso de pessoas importantes. Era um auditório luxuoso na cidade de São Paulo. Estavam grandes nomes ouvindo e ensinando. E eu estava lá. Só que eu havia saído de casa e deixado uma tempestade. Eu deixei um céu escuro e um conflito armado. Era só eu voltar e a confusão ia acontecer. Eu estou falando para gente humana, não é? Estou falando para anjo aqui, não? Que não sabe o que é isso. E lá eu estava sentado entre os importantes do país. Meus alunos estavam lá. Me encontrei com alguns deles, eles me abraçavam de professor, e eu todo vaidoso. Eu estava sentado e o Espírito Santo falou comigo. Você deixa ele falar contigo? O Espírito Santo falou comigo. E eu estava lá fazendo minhas anotações. E o Espírito Santo me disse: você deixou minha serva sofrendo em casa para ser honrado pelos homens. Qual a vantagem que você está tendo nisso? Eu comecei a tremer. Era Deus falando comigo. E o Espírito Santo me disse: volta para casa agora. Prepara uma bacia de água. Prepara uma toalha limpa e lava os pés da minha serva. Sabe o que eu fiz? No meio da palestra, eu juntei meu material, voltei para o quarto do hotel, arrumei minha mala, fui para o aeroporto, comprei uma passagem antecipada do meu voo, fiz uma negociação, cheguei em casa. Lá estava minha mulher, sofrida, porque o glorioso não entrou na glória dela, manteve-se na glória do mais importante. E agora eu entro dentro de casa e ela está com uma cara. Eu fui até a copa, peguei uma bacia, uma toalha, peguei uma cadeira e disse: meu amor, sente-se aqui. Ela disse: eu não vou sentar, tu não manda em mim. Eu disse: claro que eu não mando em você. Por favor, please, sit down. Ela, resistente e renitente, se assentou. Eu disse: me deixa lavar seus pés. Eu sujei tanto seus pés esta semana, foi tanta poeira. Acho que você está tão sofrida, e eu sou tão culpado disso, me deixa lavar seus pés. Eu peguei o pezinho dela e comecei a lavar. E parecia no dia de Pentecostes. Eu comecei a chorar e ela também. E Deus construiu uma nova relação a partir da lavagem daqueles pés. Não era um ritual, era uma atitude de um servo. Quando você sai do seu lugar e toma uma atitude como essa, você pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Mas você tem o direito de não fazer isto. Continua grosseiro, continua estúpido, continua querendo impor sua vontade para todos dentro da sua casa. Não precisa mudar.
Mas não venha me procurar para trazer solução para esse drama, porque eu não vou conseguir. Se você não descer até a casa do oleiro, você jamais vai saber como Deus opera. Deus quer mudar a tua vida, quer mudar teu casamento. E se posso ser ousado, eu venho como um profeta para você que me recebe como um, para dizer que esta noite pode começar uma mudança radical dentro da sua casa, porque começa dentro de você mesmo. Você pode ficar onde você está, nem precisa sair daí, mas seu coração precisa mudar. Uma nova atitude precisa começar hoje. Escuta o que eu vou te dizer, eu termino aqui. Para alguns de vocês só tem uma solução: se render. Igreja da Colheita, um lugar para ser feliz.